Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai começar com um planejamento semanal. Então assim, já vou avisando que vamos bater um papo aqui enquanto eu faço meu planejamento semanal. Hoje é segunda-feira, era segunda-feira de manhã, então eu estava me preparando para começar a semana, me preparando para começar os estudos de segunda também. Mas antes, quero bater um papinho com vocês. Bom, para quem está acompanhando os vídeos aqui no canal, o último vídeo que saiu foi o vídeo da semana de provas, né? Eu fiz como se fosse uma série de vídeos sobre provas, mostrando toda a minha preparação para as provas, mostrando como eu estudava, como eu fui nas provas, coisas que eu fiz, coisas que eu fiz e não vou fazer mais, enfim, foi tipo uma série de 5 vídeos mesmo, falando para vocês sobre os meus estudos para as provas. Os vídeos não acompanharam toda a minha semana de prova, gente, porque achei que ia ficar muito repetitivo. Então, as últimas provas, assim, não acompanhou. Eu fiz, acho que 3 provas com vocês em vídeo e as 2 últimas eu usei as mesmas coisas, eu fiz as mesmas coisas, eu estudei do mesmo jeito. A prova também foi mais ou menos da mesma forma, então achei que ia ficar muito repetitivo colocar para vocês e não coloquei. Então resolvi fazer um study vlog normal para vocês mesmo, para não precisar ficar tão repetitivo. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Comecei aqui esse study vlog que eu tenho muita coisa para fazer, gente. Acontece o seguinte na minha semana de prova. Eu acabo atrasando as matérias, porque eu foco bastante nas provas e alguns professores insistem em dar aula na semana de prova, o que eu não acho tão legal, acho que poderia, sei lá, ser um negócio mais tranquilo pra gente poder focar nas provas, mas enfim, alguns professores fazem isso, alguns não. Alguns insistem em dar aula. E aí acabei atrasando as aulas durante a semana de prova, porque, gente, não tava com cabeça para ficar prestando atenção em aula, tava focando nas provas, e enfim, atrasei algumas matérias mesmo. E aí, agora eu tenho que colocar em dia, né, gente? Tem que correr atrás do prejuízo. Até porque hoje é segunda, amanhã, na terça-feira, eu vou viajar para casa dos meus pais. Eu vou precisar ficar lá na casa dos meus pais um pouquinho junto com a minha gatinha, porque meus pais vão precisar viajar. Então, talvez eu atrase também, porque eu vou sair da minha rotina, né? Talvez eu atrase mais aulas ainda. Então, queria colocar hoje, na segunda-feira, o máximo de aulas em dia possível que eu conseguisse. Na terça também de manhã, vou tentar colocar a aula em dia, porque não quero deixar a matéria atrasada. Eu sei que vai acabar ficando atrasado, eu sei que não vou conseguir colocar tudo em dia, mas enfim, gente, vou tentar colocar o máximo em dia, assim, pra não ficar muito atrasado. Então, comecei essa segunda-feira já planejando tudo certinho, já organizando tudo certinho, vocês conseguem ver aí. Eu, inclusive, fiz este template no meu bullet journal porque ficaria fácil de eu me planejar com as aulas que tem atrasadas, porque tem essa parte de to-do do lado que me ajuda a fazer uma lista de coisas que eu tenho que fazer no geral, assim. Então, me ajudaria bastante na hora de planejar as aulas que eu tenho atrasado. Então, eu fiz dessa forma. E é isso, gente. Estou começando mais uma semana com vocês. Mais uma segunda-feira cheia de coisas. É meio ruim de voltar pra rotina, assim, porque, enfim, fiquei um tempo só estudando para as provas e de repente voltar para a rotina de aulas é um pouco complicado. Na semana passada também teve feriado e assim, foi uma semana que foi meio atípica para mim, porque meu namorado estava viajando e aí eu fiquei em casa o tempo todo. Eu geralmente saio, vou para casa dele no final de semana, né? E enfim, não fui, então foi uma semana meio fora da rotina para mim, assim. Mas agora voltando pra rotina, aproveitei que hoje essa segunda tava bem chuvosa. Eu gosto de estudar com chuva, por incrível que pareça. O pessoal geralmente não gosta de estudar com chuva, porque chuva dá aquela vontade de você ficar lendo um livro embaixo das cobertas, tomando um chocolate quente, né? Mas eu gosto de estudar com chuva, acho que me faz concentrar, me faz querer ficar dentro do quarto e querer ficar, né, concentrada em alguma coisa. Então aproveitei que era uma segunda-feira chuvosa e comecei os meus estudos.
Então eu comecei a me preparar para estudar. Para quem eu sei que já vai perguntar, eu uso caderno inteligente, tamanho grande, tamanho dos discos também é grande e o nome da capa é Candy Splash. Eu simplesmente amo esse caderno. Eu uso ele para todas as matérias. E, gente, a matéria que eu tinha decidido começar a estudar hoje era direito tributário. Vocês já sabem, quem me acompanha já sabe que eu tô amando direito tributário. Então eu resolvi voltar à rotina com uma matéria que eu gosto, com uma matéria que eu me sinto bem estudando, que não vai ser uma coisa maçante, justamente pra não ficar esse negócio assim, eu já ficar com tédio no primeiro dia de, assim, que eu tô colocando matérias a limpo, né? Então eu escolhi direito tributário. Eu tinha 4 aulas de direito tributário para colocar em dia e eu quase conseguia colocar as 4 hoje, mas enfim, aconteceu um negócio no meio do caminho que eu não consegui, mas eu vou mostrar para vocês também tudo certinho. Eu consegui colocar 3 matérias em dia hoje, já dando um spoiler para vocês, mas era o que eu tinha planejado para esse dia. Então eu tinha 3 aulas para assistir. O que foi bom para mim é que as 3 aulas não eram tão longas. As minhas aulas na faculdade, elas podem ter até 1h40. O horário separado, assim, para ter a aula é 1h40. Era no presencial e continua sendo no online, não mudou nada, assim, por ser no online. Só que essas aulas, os professores podem dar menos tempo de aula, né, quanto eles acharem necessário. E nessas aulas a minha professora deu menos tempo de aula. Acho que talvez porque era semana de prova e tudo mais. Então ela foi mais assim sucinta, não ficou se estendendo tanto. E essa primeira aula que eu tava assistindo aí teve 1 hora só de aula. Acho que era 1h04 ou alguma coisa assim. Então foi bem mais tranquilo pra mim. Não me tomou tanto tempo assim a aula. E aí eu acabei a primeira aula, já tava guardando aí meu material pra pegar outra folha, porque já tinha acabado essa folha. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus cadernos, para as minhas anotações ficarem, não sei, eu acho que fica mais organizado, é dividir a folha em 2, né, em 2 colunas, em 2 partes. Vocês já devem ter percebido que eu faço isso. E por que eu faço isso? Basicamente, eu acho que quando a gente escreve, né, com a folha inteira, uma coluna só, muitas vezes a gente vai escrever vários tópicos, que é tipo como se fosse uma lista, e o resto da folha fica inútil ali, fica vazio e a gente acaba não usando, não aproveitando tanto a folha. Então eu acho que desse jeito a gente acaba aproveitando mais a folha, usa mais a folha. É até um pouco engraçado que a gente acha às vezes que, nossa, só tem uma folha, essa matéria só deu uma folha ou só deu 2 folhas e o negócio é tipo gigantesco, a matéria é muito grande porque cabe mais informação em cada folha. Então eu acho que é um jeito da gente economizar folha e eu gosto também do jeito que as anotações ficam. Eu acho que ficam mais organizadas assim e é o jeito que eu gosto mais. Estou fazendo isso desde o começo do semestre e tô adorando. Então eu sempre meço o tamanho da folha, agora eu já sei quanto que tem mais ou menos, qual que é o meio, e passo uma linha de lápis no meio. Depois é só apagar a linha. E aí tinha acabado a minha primeira aula, como vocês podem ver o tempo tava chuvoso, então fui pegar um pouquinho de água pra mim, né, sempre manter hidratada, e fui tomar as minhas vitaminas do dia, gente. Eu sempre tomo algumas vitaminas, tem uma que eu tomo que é vitamina D, enfim, umas coisas que tava faltando mesmo, então é esse tipo de vitamina, e eu tomo 2 vitaminas, entre aspas, que são 2, como se fossem remédios naturais, para compulsão alimentar e para ansiedade. Eu acho que a da ansiedade não tá funcionando muito, porque eu tô tendo muitas crises de ansiedade ultimamente. Sim, eu tenho ansiedade, eu descobri recentemente. Mas assim, a gente não sabe como que estaria se eu não estivesse tomando, né? Às vezes estaria pior. Então também não vou falar que não funciona. Então tomei essas vitaminas que eu tinha que tomar e já fui colocar no meu planner o que eu tinha feito, que era a primeira aula. Eu já tinha assistido, então já marquei ali. Me perguntaram no meu Instagram como que eu organizo a minha rotina, assim, quando eu tenho aula atrasada.
E enfim, resolvi responder aqui no vídeo também pra poder mostrar pra vocês um pouquinho melhor. Basicamente, gente, eu fiz inclusive esse template aqui nessa semana porque eu tinha aula atrasada, então eu tenho um espaço grandão aqui pra fazer uma to-do list e depois o espaço pra me organizar durante a semana. Então, basicamente, o que eu faço é colocar, tipo, fazer uma lista das coisas que eu tenho pra fazer, tipo, das aulas que eu tenho atrasadas. E aí, de acordo com essa lista, eu vou colocando assim em cada dia. Colocar matérias em dia, dependendo da quantidade de matérias, né, da quantidade de aulas, não é um negócio que vai demorar um dia só. Então, tipo assim, eu acho que nessa semana ainda não vou conseguir colocar tudo em dia, o que é um pouco ruim, na verdade, porque eu vou viajar amanhã. Vocês vão até acompanhar enquanto eu arrumo minha mala, arrumo minhas coisas pra ir e tal. Mas eu vou viajar amanhã e, enfim, vou ficar na casa dos meus pais. E, assim, talvez eu atrase aulas lá também, sabe? Porque vou mudar a rotina e tudo mais, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Então, talvez eu atrase lá também. Mas, enfim, de qualquer forma, é assim que eu me organizo. Eu faço uma lista primeiro com tudo que eu tenho que colocar em dia. E aí, a partir dessa lista, eu vou separando nos dias, levando sempre em consideração quanto tempo eu demoro em cada aula, se não vai ficar tudo abarrotado, porque não adianta eu colocar todas essas matérias aqui só na segunda-feira. Eu não vou ter tempo suficiente pra colocar todas essas matérias em dia. Então eu tenho que sempre colocar uma coisa possível pra não me frustrar no final e acabar procrastinando porque eu tô ficando frustrada, sabe? Então eu levo bastante em consideração isso e é basicamente assim que eu me organizo. E voltei pra minha segunda aula do dia. Como eu disse pra vocês, gente, talvez eu conseguisse fazer as 4 aulas, colocar as 4 aulas em dia, todas hoje, nessa segunda-feira. Mas aconteceu que, no meio da tarde, minhas amigas me ligaram, a Lorena e a Laura. A gente tava precisando de um papo de amigas, entendeu? E aí acabei ficando, acho que 1 hora conversando com elas, até gravei um pouquinho, vou deixar aí do lado pra vocês. Então, assim, acabou que eu deixei de lado colocar essa 4ª aula em dia. Eu já coloquei as 3 que eu tinha separado pra hoje e já tava ótimo pra mim, sabe? Então eu abri mão disso pra ficar um tempinho com as minhas amigas também, que é sempre bom. É sempre importante a gente ter esse descanso. E de qualquer forma eu fiquei 6 horas estudando. Não era uma aula a mais, aula a menos que ia me fazer render mais ou menos, sabe? Então eu continuei fazendo a minha aula de tributário e continuei assim até o finalzinho da tarde. E depois de mais ou menos 6 horas de estudos, já era 6:30 da tarde, eu peguei o meu bullet journal, coloquei, né, o que eu tinha feito no dia, as aulas, fiz o check lá na última aula que eu tinha que fazer no dia e comecei a organizar meu material. Eu não costumo deixar as coisas bagunçadas, assim, tipo, de estudos. Eu posso deixar o resto do quarto bagunçado, mas as de estudos eu não costumo deixar bagunçado. Então, sempre que eu termino de estudar, eu dou uma olhada no meu bullet journal, faço check nas coisas que eu fiz, fecho meu caderno, coloco todas as folhas no caderno que eu precisar colocar, fecho o caderno e separo e junto tudo certinho assim em cima da mesa, coloco todas as coisas dentro do estojo também. Algumas canetas eu não guardo dentro do estojo, guardo elas também. Eu não costumo deixar minha mesa muito bagunçada, eu tenho pouco espaço no meu quarto, então também não dá pra ficar deixando as coisas fora do lugar porque não tem muito lugar pra elas já. Gente, deixa eu aproveitar aqui pra falar pra vocês sobre a caneta que eu uso. Essa aqui tá acabando, inclusive.
E a caneta que eu uso, sempre me perguntam, e é a Pentel Energel 05. Eu uso essa aqui que é retrátil, mas tem a que não é retrátil também, então assim, tanto faz. E eu amo essa caneta, ela é super pretinha. Eu já tô usando ela já faz, tipo, muito tempo, já devo ter usado umas 5 canetas dessa. E eu adoro. Geralmente eu compro na lojinha da Lívia, e eu já compro de monte, assim. Eu vou até mostrar pra vocês as outras que eu tenho aqui. Aqui, eu tenho outras aqui, essas... Quer dizer, tem umas que eu comprei, tem umas que eu ganhei. E é da lojinha da Lívia, como vocês conseguem ver. Essa aqui é igual, né, a que eu comprei. Então, a que eu uso. E essas aqui, essa aqui é Pentel Energel também, 05, mesma coisa. Ela só não é retrátil, mas é a mesma coisa, pontinha fininha também, mesma coisa. E essas duas aqui são Pentel Energel também, 05. Só que essa é Makuro, né? Que é não sei se é um outro tipo, enfim. Mas elas são bem parecidas também, ó. Pontinha fininha. Vai, foca. Pontinha fininha também, mesma coisa, sabe? Enfim, essas aqui eu não testei ainda, mas são bem parecidas com essa e eu adoro, indico muito essa caneta. E depois do fim dos estudos eu fui tomar meu banhinho pra dar aquela relaxada. Eu ainda tinha coisas pra fazer à noite, tinha que arrumar mala, tinha que editar vídeo. Então fui tomar meu banho pra dar aquela relaxada antes de continuar fazendo as coisas. E aí, gente, fui começar a arrumar minha mala. Como eu disse pra vocês, eu vou ficar um pouquinho na casa dos meus pais, uns 10 dias. E aí eu tinha que arrumar uma mala, assim, pra bastante dias. Então comecei a arrumar, comecei a organizar minhas coisas, as roupas que eu ia levar. Não vou levar muita coisa, porque eu vou ficar basicamente em casa. Vou tentar gravar vlog pelo menos um dia pra vocês lá. E comecei a organizar as minhas coisas aí. Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, o que eu coloquei na mala. Gente, tô arrumando a minha mala e por enquanto tá assim. Por enquanto, por quê? Porque eu ainda vou adicionar mais coisas amanhã, que, tipo, eu vou usar amanhã. Então, tipo, quando eu for fechar ela mesmo, eu ainda vou adicionar mais coisas. Mas aqui tem moletons e camisetas normais. Eu vou ficar mais ou menos 10 dias lá em Monte-Sião. Então tem que levar bastante coisa. Aqui moletons, calças de moletom, short de moletom, pijaminhas aqui. Vou colocar mais aqui também. Aí aqui tem um tênis que tá bem sujo, inclusive, eu precisava lavar ele. E eu vou acrescentar meu chinelo também, só que eu estou com meu chinelo, então não dá pra acrescentar agora. Aqui tem calcinhas e sutiãs, que eu vou colocar mais também. Aqui tem minhas vitaminas, maquiagem, aqui tem cuidados com a pele. Aí aqui tem coisa de cabelo, que também vou acrescentar mais coisa, porque amanhã eu vou lavar o cabelo. Então vou ter que colocar mais coisa aqui. Meia, que eu vou colocar mais também. E por enquanto tá assim. Aí agora eu não sei se eu já arrumo minha mala de coisas da faculdade, porque eu ainda vou ter aula amanhã. Então acho que eu vou arrumar só amanhã. Por enquanto vai ser isso aqui que eu vou arrumar. E foi assim que eu finalizei o meu dia. Eu tinha que editar vídeo, eu tinha que editar um vídeo de vlog de leitura que vai sair no sábado e o vídeo que vocês estão assistindo agora, então demorou bastante, mas deu certo no final das contas. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Vídeos toda terça e quinta às 6 horas da tarde e no sábado ao meio-dia. Espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada por acompanharem mais um Study Vlog e até o próximo!